Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tô aqui com a doutora Gratiele Azevedo. Tudo bem, Grati? Tudo bem. Olá, pessoal. A Grati que montou junto com a doutora Bruna Trevisan um podcast parceiro que é o Pode ou Deve Neurociência na Criação dos Filhos. Isso aí, fui inspirada por você, né? Decidi criar um também. Pois é, mas a minha dúvida é essa, assim, eu aqui abandonado, sem ninguém para me ajudar no podcast, aí você foi montar um diferente ao invés de vir aqui me ajudar? Meu interesse era numa temática bem direcionada, assim, né? Então, não... Mas eu venho de convidada, vai. Não, tá bom. Mas e aí, me conta, que história é essa desse podcast? A neurociência na criação dos filhos? Eu acho que era mais para responder algumas questões, assim, né? Que desde que eu virei mãe, foram surgindo também, né? Uma preocupação em pensar como é que eu tô criando, né? A gente tá criando o nosso filho, né? Como é que a gente tá educando, né? Então, eu tinha sempre essas dúvidas, assim, nossa... Quais são os pilares essenciais? Isso e várias coisas, mesmo coisas do dia a dia, assim, né? Hoje em dia a gente tem muitas orientações de muita coisa, mas tem um certo vácuo e às vezes essas orientações, elas aparentam mais como ordens, uma necessidade de, né? Precisa ser de tal forma, né? Ou fica um vácuo de orientações. E eu sentia muito essa necessidade aí de entender isso realmente deve, isso daqui é uma obrigação, né? O que eu posso, o que eu não posso, né? E aí comecei a conversar com a Bruna, surgiram umas questões. Tem um quê também de, digamos assim, amenizar a culpa parental diante de tantas informações que parecem essenciais. A ideia acho que era essa um pouco, assim, né? Os dois lados. Tanto algumas coisas de falar, olha, isso daqui realmente é importante, né? E limpar um pouquinho de algumas coisas que falar, olha, isso daqui talvez seja um exagero, né? Talvez seja uma preocupação exagerada. Mas não só limpar para as pessoas, talvez limpar para mim também, né? Então, eu até brinquei com a Bruna e falei assim, olha, a gente começa o podcast, eu quero chamar todas as pessoas para eu tirar as minhas dúvidas, né? E aí, a gente vai resolvendo também, convidados de primeira, né? Convidados de pessoas que é isso, que a gente confia, que são pessoas que têm uma formação, né? Assim, estamos muito com gente da área da saúde, de educação. Então, pessoas que têm formação sólida e que a gente acredita que são pessoas que realmente pesquisam, leem a respeito, né? E que não é só o discurso pelo discurso. Sim, uma pessoa que vai fundo naquilo e realmente considera aquilo relevante. Porque uma coisa que a gente percebe também, né, nas mídias sociais hoje em dia... especialmente nessa da maternidade, é a coisa de gerar um desespero, né? Se gera um desespero nas pessoas, nas mães. Para vender um produto. Para, às vezes, vender produto, vender serviços, né? E aí é muito difícil, assim, né? E mesmo para mim, que sou psiquiatra da infância, que tem algum conhecimento ali da área... Muitas vezes, na hora do vamos ver ali, você com seu filho, tá desesperado, tá perdido e fala, nossa, olha, gente, eu tenho que eu tô fazendo? Se você tá enfrentando este problema, é porque você não tem essa informação essencial aqui. Vem aqui e compra. Ou, às vezes, eles criam um problema também, né? Então, assim, se gera um problema, assim, gera uma demanda. Né? Se o seu filho não está fazendo isso nessa idade, ele nunca vai ser feliz na vida, né? E aí você fica, nossa, mas meu Deus. E aí, se ele não tá fazendo isso, aqui tá o jeito de você resolver para ele fazer tal coisa. Né? Então, eu acho que são coisas que, né, geram algum desespero ali. E, por outro lado, também, onde é que tá uma informação que fala, não, né? Isso aqui tá mais pautado no que a gente sabe, né? Onde é que tá essa informação? Então, eu ficava meio sempre tentando ler, estudar e ver alguma coisa... Conversar com pessoas, normalmente, né? Se você não tiver muito bem equilibrado, o desespero ganha, né? Sim, com certeza. É isso. O desespero ganha, assim. Então, é essa a ideia. Era uma coisa de conversar com pessoas que têm a formação sólida, que estão falando coisas mais pautadas, né, em evidências. E que pudesse ajudar a gente a descomplicar um pouquinho, até pra gente, assim. E até para apresentar para o público do Mente Zen, a Grati, ela é médica, psiquiatra da infância pela Unifesp, com mestrado, doutorado focando em prevenção de transtornos mentais, né? Com uma larga experiência clínica e de pesquisa
na psiquiatria da infância e também com experiência enorme em autismo. E a doutora Bruna Trevisan é psicóloga, também doutora em ciências pela Mackenzie. E, assim, é uma pessoa super parceira, assim, terapeuta cognitivo-comportamental, tem formação também, né, em orientação parental, educação positiva, disciplina positiva, várias coisas. E era uma pessoa que eu sempre queria ficar assim, acho que eu vou perguntar alguma coisa para a Bruna. Eu falei, eu trouxe ela agora, a gente está junto, e agora se eu tenho dúvida, né? Ou eu pergunto no ar ou já fora do ar ali, aparece alguma coisa. Peraí, mas eu estava pensando tal coisa. Os convidados estão penando, assim, porque acaba o programa, eu falo, mas eu tenho umas dúvidas aqui em relação ao meu filho. Será que eu estou fazendo isso daqui? Aí eu devia fazer assim, outra coisa? Vai lá, marca uma consulta. No geral, eles falam assim, deixa de ser preocupada, né? Mais ou menos isso. Por aí. Não, e o que a neurociência diz dessa minha constatação de que o pilar fundamental da criação do filho é fazer ele torcer pelo Clube Atlético Mineiro? Grati. Olha, vamos tentar extrair alguma coisa, né? Disso. A sensação de pertencimento, né, de fazer parte de um grupo, né, ter um vínculo forte com seu pai, de coisas que você tem em comum e que você gosta, assim, sabe? Eu acho que são coisas super positivas para a criança, né? Tá. Me lembro que você já contou para ele algumas vezes, aquela do Galo, alguma coisa da Libertadores, que o Vitor defendeu o pênalti e vocês estavam lá e se abraçaram chorando. Então, esse negócio de... E a gente faz uma encenação, Diegão, a gente faz uma encenação do... Que é assim, né? O Riascos, né? Atacante do outro time, do Tijuana, foi bater o pênalti no último minuto. Se ele marcasse o gol, o Galo estava desclassificado. Se o Vitor defendesse, o Galo ia ser campeão. Eu não contei pro Heitor que era quarta de final ainda. Eu resumi a história. Até eu fico achando que tem hora que era final da Libertadores. E aí a gente faz a encenação. Normalmente eu sou o Riascos e chuto o pênalti. O Heitor é o Vitor e defende. E tem que defender com a perna esquerda. Então ele pula, aí vai, chuta a bola, dá um bico na bola com a perna esquerda. E pra ele é algo que faz super sentido. Tanto que hoje foi o dia da escola de ir com o look preferido, ele escolheu a roupa do Galo, né? Quis ir com a roupa do Galo. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Surgiu naturalmente, espontaneamente nele. Os deuses do futebol já carimbaram. Então, assim, acho que é isso. Então, essa ideia de criar um vínculo... E quando eu trouxe a coisa da historinha dessa Libertadores, era também falar que aquele momento, vocês lá no estádio, essa coisa da comunidade, entendeu? De você se sentir ligado. Então, essa sensação de pertencimento, de conexão social, né? Que traz, eu acho que são coisas importantes para a criação da criança, assim. Você viu que eu extraí bastante, né? Mas você generalizou e do jeito que você falou, fica parecendo que é a mesma coisa torcer por qualquer time. Mas não é. Né? Desde que o pai e a mãe estejam envolvidos ali, né? Bom. E aí, Grati, aproveitando que eu tenho você e você está estudando pra caramba, o Diegão fez uma pesquisa com as mães do Mente Zen, todo o público do Mente Zen, para as nossas mães trazerem perguntas. Gente. Não, o Diegão me passou aqui agora. E aí a gente vai fazer algumas perguntas que são importantes para as mães do Mente Zen sobre a criação dos filhos e a neurociência. Diegão, depois a perguntinha é tipo um Mente Zen pergunta, mas sobre criação dos filhos. Tá bom. Como a neurociência pode ajudar as mães a lidarem com as birras e o comportamento desafiador no dia a dia? Pois é, né? Isso vale um podcast inteiro, mas a gente pode falar algumas coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto é conhecer bem a sua criança e saber um pouco de neurodesenvolvimento, né? Por quê? Porque em determinadas faixas etárias... saber neurodesenvolvimento para saber lidar com a birra. Mas é essa a ideia do podcast, entendeu? A gente tentar falar assim, olha, o que é adequado ou não é adequado para essa idade? Eu não acho que é nem para saber lidar com a birra, mas é para tentar entender da perspectiva do desenvolvimento desse cérebro que em determinadas faixas etárias isso vai acontecer. É normal fazer É normal, isso vai acontecer e isso não é uma provocação. Né? Senão você fica nessa assim, nossa, meu filho é um mala, né? Olha que moleque chato. Uma coisa que eu falo, que já aconteceu comigo, né? Aquele assim, a gente faz um programa super legal. Aí eu penso num dia, a gente vai se divertir, vai ser legal. E aí chega final de tarde, volta do programa que ele super se divertiu, chega em casa e se desregula.
né? E aí chora por uma pequena coisa, porque você foi cortar a banana e ele queria a banana cortada assim, não assim. E chora, e fica irritado com isso, e agora não quer mais a banana, joga a banana no chão. E aí você fica assim, nossa, mas eu planejei esse dia. Me esforcei fiz um tanto, dia tão legal, tô até cansado desse dia tão legal. E às vezes a gente até fala, né? Fala assim, mas filho, hoje o dia foi tão bom, eu saí com você, sem entender é assim que você me agradece. Ele tem 3 anos, né? Final do dia, um dia que ele se divertiu super, ele ficou super excitado, ele tá super cansado, né? E que isso pode acontecer, isso vai acontecer. O que não quer dizer que eu não tenha que fazer correções, né? No sentido de falar, talvez não nesse momento, mas em outro momento, assim, olha, a comida a gente não vai jogar no chão, né? Que é diferente de entender, né, naquele momento como ele está, né? E aí eu vou gritar com ele, eu vou perder a paciência, eu vou gritar? Não, né? Eu posso resolver de outro jeito. Ele se desregulou, ele está cansado. Nessa faixa etária é difícil lidar com frustrações. Exatamente. Vamos ali garantir a segurança, proteger, apoiar, consolar. Corregular, a gente fala, né? Porque nessa idade ele não tem capacidade. A gente até gravou um de regulação emocional, mas é um tema tão amplo que eu acho que a gente vai ter que gravar outros. Mas nessa faixa etária, a criança não tem ainda muita habilidade de regular emoções. Ela está aprendendo a reconhecer emoções e ela ainda não tem uma habilidade grande de regular. Então, os pais, eles servem como correguladores. A regulação é uma regulação que a gente fala que é extrínseca, ela vem de fora, né? Então, eu manter um ambiente seguro, eu estar calma, né? São coisas que ajudam a regular a criança. Tipo assim, não quero ver sair nenhuma lágrima desse olho, hein, menino? É exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto. Por aí, né? Assim, por quê também, né? Tá ajudando ele a regular, grande. Tá ajudando, super, É lógico que isso Em minha defesa, eu acho que eu só fiz isso uma vez. Mas tudo... você fez uma vez só, né? Foi tenso, mas foi uma vez só. Mas foi com amor. Foi com... O que eu ia complementar era que a gente, embora você não tenha dados de falar assim exatamente para esta frase o que ela pode acarretar, tá? Já que a gente está falando de neurociência, a gente faz uma formulação de que é algo que a gente vivencia mais tarde na vida, de eu não posso chorar, né? Eu não posso expressar emoções negativas, né? Isso é algo muito ruim, né? Porque não é só que eu não posso expressar, é que às vezes eu não posso sentir, né? Então, a gente pode ir num extremo ali de falar que a regulação emocional, que ela pode servir para a gente apaziguar emoções muito intensas, que ela teria que ser algo que toda vez que eu tenho uma emoção negativa, eu não posso expressá-la como um comportamento. Então, eu sinto triste, sinto raiva e eu não posso chorar. É porque é um corregular relativo, né? Porque em algum nível você pode não concordar com essa estratégia de regulação que eu exemplifiquei, mas ela é uma estratégia de regulação. Sim, que é o que eu tô te falando. Se regula isso, senão você vai apanhar. Mas é uma estratégia que o que ela está ensinando, é isso que a gente está falando. O que ela está ensinando? Ela não está regular por regular. É corregular pensando que eu quero que ele desenvolva boas estratégias, né? Então, eu quero que ele desenvolva boas estratégias. Eu não quero que ele entenda que se ele está triste, se ele está chateado, ele não pode chorar. Ele precisa engolir o choro. Isso não é algo que eu quero que ele entenda, né? E aí, trazendo... Você falou que você perdeu a paciência uma vez. E não é que eu não tenha perdido a paciência. Não perdi a paciência, não. Tá bom. Não perdi. Eu só usei a estratégia errada. Tá. Então, considerando que você trouxe isso, né? O que eu ia falar é que, assim, a gente vai fazer isso de vez em quando. A gente, às vezes, está cansado. Era um dia que você estava com uma dor, né? E tudo. Então, e que acontece, a gente vai fazer. Eu também já errei, né? E o que vale é o que a gente está conseguindo fazer na maior parte do tempo. Então, acontecimentos, né? Então, ninguém precisa ser perfeito, né? Como pai, se eu não me regular e não souber regular, ele não vai saber. Na maior parte do tempo, a gente vai oferecer, né, o nosso melhor e o que a gente consegue ali. E tem momentos que a gente também vai estar desgastado, que a gente vai errar. E isso também pode ser um modelo depois para a criança de falar assim, olha, naquele momento eu não consegui me regular, assim. Eu não estava bem, eu perdi a paciência, eu gritei. Poxa, como é que você se sentiu quando eu gritei? É até um jeito de fazer a criança pensar, né? Não nesse momento com 3 anos, que ela não tem essa capacidade de tomada de perspectiva, de se colocar no lugar do outro. Mas de fazer ela pensar como é que ela se sentiu com alguém gritando, para que isso também mais tarde ela possa entender, nossa, se eu gritar com alguém, né? Eu posso Mas eu não também gritei, fazer eu só falei veementemente.
Só ressaltando. Então, eu vou corrigir. Você fala assim, olha, como é que você se sentiu quando eu falei veementemente com você? Né? Para que ele pense nisso no futuro. Aí ele já desenvolve vocabulário. Vocabulário além disso, do veementemente também. Gostei. Tinha essa história de que não pode bater na criança. A gente até acho que já gravou falando um pouco dessa coisa de crianças mais opositoras. Em hipótese nenhuma. Né, assim... não faz sentido nenhum o bater, assim, né? A correção com o bater não faz sentido, tá? É o que eu tô dizendo. Falar que não deve corrigir batendo não quer dizer que não deve corrigir, tá? Mas o estresse que isso gera na criança, né? De novo, né? Pensando nessa coisa de firmar um raciocínio ali, de falar assim, uma pessoa que me ama está me batendo, né? É isso que eu quero mostrar para ela, assim, que a pessoa pode me amar e me tratar desse jeito, uma punição física que me faz sentir tão mal e talvez tão envergonhado, né? A mão que acaricia a mesma que apedreja. Mais ou menos nessa linha. Então, é isso que eu quero mostrar para ela. Esqueci o nome do poeta, danado. Eu também não lembro. É uma música também? Não, eu lembro da poesia. frase, mas não lembro, A mão. Tá bom. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Depois a gente pesquisa. Isso aqui é essa boca que te... Beija. Bem... Cospe nessa boca que te... Uma coisa assim. Mas acho que é essa ideia de falar assim, se eu faço isso constantemente, né? Será que é isso que eu quero ensinar? Assim, que ele pode ser uma pessoa que ama, pode demonstrar esse amor maltratando, né? E aí, de novo, né? Claro que a gente fala não deve bater nunca, né? O que eu estou dizendo que pode ser que, eventualmente, né, se desregule o pai ou a mãe, faça alguma coisa. Mas nunca como estratégia deliberada de... Nossa, é assim que... como estratégia deliberada de correção, não. Não tem nada que justifique. Não. O que eu acho que as pessoas se perdem, às vezes eu me perco no dia a dia também, é esse limite entre não usar estratégias de correção, que são estratégias como bater, gritar, falar para engolir o choro ou algo desse tipo, e usar alguma. E estabelecer, né? E apesar disso, estabelecer limites e usar alguma estratégia de correção. A molecada é esperta, viu? Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não precisa corrigir comportamentos, tá? E é isso, às vezes no dia a dia é difícil entre esse extremo de a gente corrige assim e que outra forma que também é corrigir. E aí eu acho que tenha mais relação com ser consistente em algumas coisas. Por exemplo, se eu vou falar assim, comida a gente não joga no chão... Você vai ter que... Isso é algo que eu vou ser consistente ao longo do tempo, porque é algo que eu realmente acredito. Não é pra você ignorar. Né? Às vezes corrige, às vezes ignora. Porque aí outra vez eu falo, nossa, mas ele tá tão cansado, coitado, né? Eu não vou corrigir hoje, porque eu sei que ele tá fazendo uma birra, né? Que ele tá cansado. Você corrige e acolhe. Você acolhe, talvez naquele momento que ele está muito desregulado, né? Pode ser que não funciona. Não então, funcione. A gente espere um pouco depois. Digamos assim, você só pontue ali, mas não é algo que você vai... Às vezes até o pontuar é ruim. Sabe quando você tá, assim, brigando com uma pessoa, você tá com raiva, tá chateado, e aí a pessoa fala assim, mas esse jeito que você falou é muito errado. Vai servir para você na hora, entendeu? Se quer, você vai depois, eu vou pensar a respeito. Às vezes você vai ficar mais irritado, isso vai agregar mais. Mas não pode deixar passar, mesmo que seja depois. Isso, não vai deixar passar, mesmo que seja depois. Fala assim, olha, eu entendi que você está com raiva. Consistência, mas comida a gente não vai jogar intensidade. No chão. Isso, né? O hábito, essa coisa de quando eu quero... instituir algo de um hábito que eu considere, né, saudável para aquela criança, eu preciso ser consistente. Mesmo que seja num dia que ele está cansado, né? Então, eu preciso ser consistente e falar para ele, olha, a gente combinou que eu ia te lembrar. Lembra que a gente não joga comida no chão? Então, eu não vou gritar com você quando você jogar comida no chão. Mas eu vou ter que te lembrar. Toda vez que você jogar, e a gente vai pegar e a gente vai jogar no lixo. Né? Boa. Mais perguntas que o Diegão recrutou ali nas Mães do Mente Zen. Existe uma maneira mais eficaz, por exemplo, meu filho fez uma coisa legal que eu quero estimular, quero que ele tome aquilo como referência e faça mais vezes, né? Tem um jeito mais eficiente de usar elogios ou críticas para incentivar um comportamento positivo? Uma coisa que eu falo, assim, a primeira, eu acho, é ser genuíno, né? Você precisa ser genuíno, né? Quando eu vou tentar fazer algo, no sentido de ele me mostrou um desenho que eu achei horrível, tá?
E às vezes a gente acha mesmo, né? Porque, não sei, pode ser lindo, porque é meu filho. Às vezes eu acho, putz, não é legal. Mas como ele é meu filho, achei tão legal. Aí eu falo assim, nossa, que desenho bonito, né? E eu não estou sendo genuína. As crianças, elas captam isso de uma maneira muito intuitiva ali, né? Que eu não estou sendo genuíno. Então, vamos supor que ele me mostre um desenho que eu nem achei legal, mas eu achei interessante ele vir e trazer o desenho, né? Alguma coisa ali. E eu falo assim, nossa, que legal, parece que você se esforçou bastante nesse desenho, né? Então, eu posso fazer comentários a respeito das coisas, tá? E do processo de fazer... Também tem que ser genuíno, né? Você tem que ter... Tem que ser genuíno, mas eu tô dizendo assim... ele me trouxe. Às vezes eu não gostei do desenho, mas, putz, que legal. Achei super legal ele sentar, desenhar e me trazer. Então, assim, eu posso tentar encontrar coisas que eu achei legal naquele comportamento. Que talvez, enfim, né? Eu tô imaginando como é que eu faria se eu não gostei do desenho, né? Como é que eu vou falar ali? Putz, que ideia que você teve? Pode ser uma opção. Aí ele Nossa, vai contar. Que ideia que você teve? Ele te explica o processo. E aí o processo, aí que é interessante. Ou você fala assim, nossa, eu adorei que você trouxe para mim. Né, que você quis me mostrar. E às vezes, talvez o meu ponto, não sei se eu tô, é pitaco de quem não é especialista em infância, mas só de você desenvolver aquele assunto, aquilo implicitamente já é uma valorização. Isso já é, claro, você deu atenção. Você não precisa elogiar, falar sim. a frase que seria uma frase vazia. Às vezes você fala assim, putz, como é que foi a ideia? Que cores são essas? Como é que você escolheu essas cores? E aí já vai para o outro lado e fica porque é atenção, uma valorização mais e é genuína. uma atenção genuína. Então, eu acho que a atenção é uma forma já de valorizar sem ser um elogio direto, né? Versus E, de novo, pode ser que a gente esteja na correria e não consiga, né? E aí eu posso falar, poxa, filho, achei muito legal você trazer para mim. Agora eu estou preparando seu lanche coletivo, né? E daqui a pouquinho eu vou ver isso daí. Né? Então, eu também não preciso dar esta atenção sempre que a criança pede, tá? Mas eu preciso tomar este cuidado também de não estar sempre falando que eu não posso dar atenção. Né? Não consigo, estou sempre fazendo outra coisa e não consigo. Mas vão acontecer momentos em que, às vezes, a criança está muito empolgada com alguma coisa e você não consegue. Mas só para clarear dos elogios, eu diria assim, o que a gente fala muito hoje é da gente elogiar mais essa coisa do processo do que necessariamente do resultado. Né? Para que não fique uma criança que... Ansiosa com o resultado. Né? E tem crianças que talvez se elogiam pelo resultado e elas são tão desencanadas que não vai acontecer. Né? Mas a gente não sabe. Porque o outro lado da história, se o resultado não for tão bom, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Então, assim, eu fiz um desenho, eu não gostei, eu rasgo e jogo fora. E, de novo, criança vai fazer isso em determinadas fases. Tá? Não, e eu acho que tem um ponto... Na prática disso, é que muitos dos melhores preditores de bons desfechos na vida têm mais a ver com o esforço, perseverança, esforço continuado, do que num determinado momento de tempo você ter um bom resultado. Exatamente. Então, assim, se eu não tenho um bom resultado, eu abandono, né? E não penso aquilo como uma oportunidade de crescer, né? Que a gente fala que é esse mindset de que as nossas habilidades, a inteligência não é algo estagnado também, né? Que a gente pode ganhar, que a gente pode aprender coisas versus de o que eu sei, o que eu não sei, eu não sei, né? Então, ou eu sei, eu sou super inteligente e eu tenho esses dons, ou eu não posso aprender, né? E às vezes até algo que acontece com crianças que são muito inteligentes, né? Que claramente vão se destacando e recebendo muitos elogios por se destacar. Vão perdendo, digamos, esse treinamento da consistência, da perseverança e do esforço continuado. Então, a ideia é tentar focar no esforço, né? E não necessariamente no resultado daquilo, tá? Mas nem sempre, tem hora que eu realmente achei muito bonito o que ele fez e posso falar também, né? Isso que eu tô dizendo. Assim, às vezes eu falei, nossa, filho, que legal, me surpreendi. Então, esses dias, né, o Heitor tava lá, fez um desenho, escreveu o nome dele. Foi a primeira vez que eu vi ele escrever o nome dele. Achei super legal ele escrever o nome dele, tá? Ele não precisava estar escrevendo na idade dele. Eu sei que ele tá mais copiando símbolos do que sabendo escrever e reconhecendo todas as letras ali. Mas fiquei isso, nossa, que legal. Então, eu não consegui esconder que eu estava super feliz com ele ter escrito o nome, né? E tudo bem também, né? Mas eu acho que pra gente fazer este raciocínio... Também não é pra ter sangue de barata, né? Exatamente. Achei super legal, vou ficar aqui minimizando. Uma criação estéril. Isso. E nessa coisa, tipo,
guiando-se só pelo seu racional e sem ser genuíno com o que você queria expressar naquele momento, talvez. Né? Então, acho que, resumindo, é por aí. Tá bom. Gostou, Diego? Tá respondendo as suas perguntas aí? Muito bom. Quais brincadeiras ou jogos eu posso fazer em casa para ajudar a desenvolver o foco e a memória do meu filho? Então, até falei com a Bruna pra gente montar Tem um trás assim, uma coisa assim, que é um... Eu preciso fazer um monte de coisa pro meu filho ser mega inteligente. Isso também é uma angústia meio pra ele ter sucesso na vida, né? Tudo, Mas dito isso, o que pode fazer? Então, eu acho que tem esse aspecto, que é de pensar assim, realmente, né? Eu estou agora determinando todo o futuro do meu filho. Então, se eu não sentei, não brinquei com ele, não fiz tal coisa, estamos todos perdidos na vida, né? Mas eu acho que, assim, um ponto dar o exemplo também, né? Então, eu tento, assim, eu faço questão de, em determinados momentos que eu estou com meu filho, eu vou deixar o celular de lado e eu também não vou ficar fazendo uma atividade com ele enquanto eu estou fazendo outra junto, né? Então, eu tô jogando e tô olhando meu celular de vez em quando. Tô jogando porque, não acho tão legal esse joguinho que ele gosta, tô olhando o celular. Então, eu já tô dando um modelo para ele ali, né? Diferente, tá? E eu acho que é isso. A gente pode aproveitar atividades do dia a dia, né? E ir pontuando em atividades do dia a dia, como a gente acorda de manhã, ele gosta de brincar. Em determinado momento, eu preciso que ele coloque a roupa, né? Então, eu já vou falar assim, Heitor, super legal, a gente já brincou muito, mas agora a gente precisa focar em colocar a roupa, né? A gente não vai conseguir brincar no meio. Funciona todas as vezes? Não funciona. Algumas ele começa e vai brincar, mas eu vou tentando trazer de volta, tá? Então, a gente pode usar atividades do dia a dia, como que ele ajude no preparo de uma comida. É algo que exige muita concentração. Vamos fazer algo junto, né? Que eu vou trabalhando com ele, dele levar a roupa para o cesto, a roupa suja colocar no cesto, tá? Então, ele precisa estar atento, vai criando esses hábitos. E aí, claro, tem as atividades, né? Que vão variar ali por idades diferentes, né? Então, a gente até gravamos um que vai sair ainda, falando um pouco de funções executivas, né? E que tem muito a ver com isso, com controle inibitório, com inibir função executiva é o que o CEO da empresa precisa ter. Função para ser um executivo? Não, né? Ele precisa ter função executiva boa, com certeza, né? Mas tudo aquilo que a gente vai fazer... Dá para fazer um MBA em função executiva na FGV. Você tá brincando? Não sei se você tá inventando coisa. Mas então, função executiva é tudo aquilo que a gente faz que tem uma meta dirigida. Então, eu preciso... eu tenho uma ideia... Só contestar. Função executiva é algo que tem a ver com funcionamento mental. Com funcionamento mental. E as funções que são recrutadas... Quando eu tenho um objetivo, eu quero chegar até aquele objetivo. A gente gravou um de função executiva, ou mais de um, e acho que elas até falaram uma coisa super legal de falar que, assim, função executiva é aquilo que é recrutado quando eu não estou no automático, né? Então, eu preciso resolver um problema, tá? Eu preciso chegar em determinado lugar que eu não conheço, e eu vou precisar planejar, executar, né? Tudo isso... Vai englobar essas funções executivas, né? E são algo que, de fato, está atrelado, né? Como você trouxe a coisa da perseverança, que está no meio disso aí, de ter controle inibitório, de se manter focado numa meta. Apesar do resultado só vir depois. Apesar do resultado só vir depois. Então, tem vários estudos mostrando isso, a importância dessas funções executivas, de pessoas de sucesso, né? Às vezes não é nem a inteligência que diferencia mais, mas são boas funções executivas. Né? Até porque a inteligência hoje em dia, o ChatGPT ganha, né? Tem que saber usar o ChatGPT, né? Mas deixa eu só terminar a pergunta deles. Não sei se você tem muitas perguntas. Tem várias mas perguntas. O que eu ia falar é assim. Então, é claro que tem brincadeiras, né? Que vão depender da faixa etária da criança. Mas o próprio jogo da memória, né? Um jogo como um tapa certo, que aí envolve, além de conseguir identificar visualmente, você fazer aquilo de uma forma mais rápida. Aula de cálculo. Não, aula de cálculo, ela... vai vir mais tarde na vida se a criança precisar de aula extra, né? Não necessariamente eu preciso colocá-la numa aula de cálculo. Eu digo mais integração, derivada. Limite, não? Não. Artes marciais. Artes marciais é algo que ajuda também, né? Videogame. Então, o videogame, né? Aí eu acho que
tem aquela questão de depender de qual idade que você vai apresentar algumas coisas para a criança, tá? Mas tem determinados jogos ali, né, que vão exigir mais foco e concentração. Tem jogo que é muito recompensa rápida, e vai no caminho oposto, né? Porque quando eu tô lá no joguinho, aí vai, corre, estrelinha, corre, vai lá, ganhou uma roupa nova, ganhou não sei o quê. É o oposto, eu tô dando recompensa o tempo inteiro para a criança. Ela tá sendo recompensada o tempo inteiro. Né? E a mesma coisa que acontece, às vezes, com o vídeo do TikTok, né? São muito curtinhos, legal, não sei o quê, recompensa, e você vai, muda para outro, né? Então, essas coisas com recompensa muito rápida, tá? Elas vão para o caminho oposto, né? De me deixar mais viciado em algo que me traga uma recompensa imediata e não uma gratificação mais adiada, né? Tipo, perseverar em alguma coisa, tá? Mas sim, pode ser que tenha jogos ali, existem jogos que sim vão ajudar, e aí tem que ver a faixa etária da criança e pensar um pouquinho, né? Ainda não cheguei nessa parte de fazer um levantamento de quais jogos de videogame talvez sejam mais interessantes ali para as crianças. Tá bom. Boa. Tem mais uma pergunta aqui, Gretinha. As mães do Mente Zen, né? Minha filha de 9 anos não solta o cabelo por nada. Isso é normal? O que eu devo fazer? Assim, um comportamento isolado, tá? Eu acho que é difícil a gente traçar um plano para ele, tá? Mas uma coisa que pode estar acontecendo aí é uma questão de uma sensibilidade sensorial, né? Que a criança não tolera o cabelo encostando na nuca, né? E aí é interessante até ver se... Pode ser só preferência, tá? Gosto desse estilo, não gosto de cabelo solto. E aí até pode saber com a criança, você prefere deixar curto? Né? Que pode ser que a ideia de ter um cabelo da minha filha solto, enfeitado, era minha e não dela, né? Das referências dela. O que é o português, né? Porque eu tava imaginando que a criança ficava mexendo, assim. Eu achei que a pergunta era isso. Ela ficava falando assim. Não solta o cabelo, que fica mexendo no cabelo. Não Mas foi o que eu entendi. Não solta porque fica sempre preso. Um rabo preso, alguma coisa. Eu entendi assim. Só. Né? Não sei se era outra coisa, a pessoa que esclareça depois. Mas a ideia é essa. Então, pode ser uma coisa de preferência, de estilo, né? Assim, de não querer o cabelo solto. Tá certo. Era com certeza. Agora que você falou, eu falei, nossa, como eu fui idiota. Ou é isso, pode ter uma questão, até uma certa sensibilidade sensorial, você pode até ver outras coisas, assim, essa criança, como é que era, sei lá, tomar banho de chuveiro, que também traz uma certa sensação dos pinguinhos caindo ali, nossa, ele não gosta do pingo caindo, né? Determinada roupa que talvez pegue aqui, que incomode. Pode ter algo nessa linha, não estou dizendo que isso necessariamente precisa de uma intervenção, se for algo muito pontual, só tem isso. Vou levar ela para uma terapeuta ocupacional de integração sensorial para trabalhar isso, né? Não necessariamente, mas vale esse olhar de falar, será que tem outras coisas sensoriais aí envolvidas, né? Pode ser interessante. Você falou um negócio de integração sensorial, eu acho que já respondeu essa pergunta, eu achei bem legal isso. Mas me ocorreu uma dúvida que, na verdade, é uma dúvida que eu pensei outro dia atendendo um paciente adulto. Faz integração sensorial para adulto? Então, né, é para fazer. E o que é integração sensorial, já que a gente... uma coisa que tem sido mais... Off-topic, não uma tem nada coisa a ver que tem com sido mais estudada recentemente, e, aliás, quero chamar uma terapeuta ocupacional especialista na área para o nosso podcast para falar sobre isso, é a questão do processamento sensorial, né? De como a gente processa as informações sensoriais, tá? Como é que é a minha entrada das informações, como é que é a minha discriminação dessas informações. Então, eu posso ser uma pessoa que tem todo mundo pode ter um pouquinho ali, né? E é isso, não está trazendo impacto, tudo bem. De ser mais ou menos sensível a determinados estímulos sensoriais. Não é só isso, eu vou focar nisso, tem outras coisas que são de discriminação, tem várias coisas. E a gente tem múltiplos sentidos, né? Então, a gente tem visão, audição, o tato suave, que aí no caso do cabelo ali pode ser essa coisa do tato suave ali, né? Incomodando. A gente tem o paladar, né? A gente tem o olfato, tem a parte vestibular, tem a parte proprioceptiva. Então, são vários aspectos envolvidos ali, né? Que nos dão informação de como a gente vivencia as sensações, tá? Que podem estar alterados, né? No sentido de você viver com uma determinada sensação que a maior parte das pessoas não Isso, de perceber diferente determinadas coisas, como sendo muito intensas ou como sendo pouco intensas. Vou tentar dar um exemplo agora. Sabe aquela sensação sensorial que você tem quando a pessoa... Vê se você sente isso também, Diegão. Imagina um quadro de escola e aí a pessoa, ao invés de raspar o giz, raspa a unha e faz...
Esse talvez seja um barulho que incomode muita gente, né? Mas é exatamente isso. Só que se eu sinto isso com as pessoas o liquidificador ligando, as pessoas conversando. Então, se é algo que eu sinto com várias coisas, eu provavelmente vou andar pela vida muito sobrecarregado sensorialmente, né? Então, é algo que pode me trazer prejuízos. Isso pode acontecer, como eu falei, em diferentes sentidos. Até agora, né? Do barulho. Isso pode acontecer com vários sentidos e sensações, tá? Entendi. Então, assim, a pergunta, na verdade, foi se tem para adulto. Deveria ter, os adultos também podem se beneficiar de algo nessa linha. Muitas vezes, as terapeutas ocupacionais, os equipamentos disponíveis são mais voltados para criança, mas sim, tem algumas que estão caminhando mais para esse trabalho com adultos. Tá bom. Que mais? Deixa eu ver. Vamos fazer mais uma, pelo menos, né, Diagão? Como lidar com a hora de dormir? Como é que eu faço? Vamos só fazer mais uma em 5 minutos, né? Como lidar com a hora de dormir. A danada dessa criança dormir numa hora, assim, razoável. Eu acho que aí, de novo... E aí, um outro ponto. Quer dizer que se eu não fizer isso bem, eu vou ferrar o desenvolvimento do meu filho? Olha, o que eu vou te falar, assim, o sono é muito importante para o desenvolvimento. Assim, o sono é muito importante para o desenvolvimento de crianças, de adolescentes. E para a gente, não vou falar mais em desenvolvimento, para manter uma boa qualidade de vida. Então, o sono é algo muito importante, tá? Uhum. Isso é um consenso. É uma das coisas que as telas, por exemplo, mais atrapalharam, que a gente vê nos últimos anos ali, especialmente para adolescentes, né? É a questão do sono. 11 anos, 12 anos já está arrebentando nas telas. Então, assim, isso quando não é mais cedo, né? Mas sono é algo que é muito importante mesmo, tá? Então, eu preciso garantir que meu filho tem as horas de sono que ele precisa. E se a gente não... Sono, além de crescimento até físico, né? Não, a gente vai chegar lá. Mas além do crescimento físico, tá? A gente tem coisas como consolidação de memória. Então, se a gente altera muito o sono, todo o nosso esquema produção hormonal ali, né? Também é impactado, tá? GH, que é o hormônio de crescimento, cortisol de manhã. Então, o sono é algo que é muito importante para o desenvolvimento, tá? Eu acho que tem vários aspectos, assim. A gente tem que estabelecer uma rotina clara de hora de dormir, tá? Desde cedo. Isso facilita com que a criança entre num ritmo de dormir. Uma rotina que vai tranquilizar a criança, né? Então, assim, nem sempre a gente segue. Já aconteceu algumas vezes do Heitor, a gente tem lá, vai tomar o banho, aí depois a gente vai colocar o pijama, vou contar uma historinha para ele poder ir dormir. Agora ele quer ouvir uns podcasts, ele dorme ouvindo podcast. Mas aí acontece, ele sai e quer brincar com você. Brincar, esse estilo que no inglês fala rough and tumble, aquela brincadeira, né? Tipo, joga a criança pra cima, vai pra baixo, sacode, pula, a gente pula no colchão, vamos lá, eu te pego. Não é algo que vai tranquilizá-lo pra dormir. Peraí, né? Eu tô sentindo que você tá me culpando. Não tô te culpando. Não estou te culpando. Demora a dormir. Não, eu tô te falando assim, algumas vezes isso acontece e eu sou flexível de falar assim, poxa, acho tão legal ele tá querendo brincar com o pai nesse momento, não vou falar parem de brincar, mas se isso fosse a rotina... Obrigado por você ser tão flexível. Mas se isso fosse a rotina... Me perdoar. Gente, eu não consigo quase terminar. Se isso fosse a rotina, o hábito, todas as noites fazemos isso, eu vou entender que meu filho vai chegar no quarto super agitado e ele vai demorar mais no processo de dormir. Então, eu preciso pensar que neste momento da noite, eu vou diminuir as luzes ambientes, quando isso for possível. Eu vou diminuir estímulos, como muito barulho, né? Uma música com... Como é que você falava mesmo? As músicas lá? Com alta informação. Alto conteúdo de informação. Alto conteúdo de informação. Melódico, harmônico e rítmico. Então, música com alto conteúdo, eu posso achar super legal ouvir a música. Eu vou ouvir ela às 7h30, 8 da noite com meu filho. Não, né? Então, eu vou tentar coisas que vão mais para tranquilizar do que para deixá-lo excitado, tá? Junto com isso, eu também preciso garantir que durante o dia ele teve a oportunidade de gastar a energia que ele precisava. Então, vamos pegar um pouquinho mais velho, um adolescente que chega da escola, deita na cama e fica vendo o celular, fica assistindo coisas o dia inteiro, fechado no escuro, não foi exposto à luz do sol durante o dia, não gastou energia, o corpo ficou, de certa forma, relaxado lá na posição deitado, né? Além da tela ali, né, que se ela entrar no horário da noite vai atrapalhar, ele provavelmente não teve um acúmulo de energia
energia suficiente para dormir à noite. Então, eu preciso olhar para essa homeostase do dia, né, para esses componentes do dia, como foram, e também para o momento de hora de dormir. Às vezes a gente foca muito no momento de hora de dormir e não olha para esses do dia. Então, os ritmos sociais, como horário de almoçar, horário de lanchar, horário de jantar, também colaboram e favorecem. Tá? E dar oportunidade para crianças que têm um nível de energia, né? Todas as crianças têm um nível de energia maior que a gente adultos, de gastar essa energia dela, e os adolescentes também, de forma adequada durante o dia. Né? Junto a isso, aliar. Então, telas, né? Pelo menos 1 hora antes de dormir, que não esteja mais exposto a telas, tá? E aí, isso, tentar criar essa rotina de hora de dormir ali, né? Que seja uma rotina que permita que ele também vá se tranquilizando, se desligando. Assim, tem muitas coisas. Também quero chamar uma colega de sono para falar um pouquinho disso no nosso podcast, mas muito bom. Vai rolar ainda. Adorei. Acho que ajudou as mães do Mentezen aí. Muito bom. E como é que as pessoas encontram o Pode ou Deve podcast? Só pesquisar no YouTube? Eu acho que tá no YouTube, né? YouTube, no Instagram. Spotify já tem? Tem que colocar no Spotify, hein? A gente só lançou o primeiro episódio ainda, né? Então não sei como é que tá, se tá no Spotify. Vai pro Spotify. Muita gente... Vai pro Spotify também. Tem muitos ouvintes, assim, que preferem... Ou outros agregadores de podcast, né? Mas muita gente prefere ouvir no... Sim. Porque aí fica só no áudio, enfim, e regula melhor até a velocidade de reprodução do que o YouTube. Ah, é? Ah, tá bom. Mas sim, imagino que tem pessoas que prefiram, né? Num caminho lá, você tá ouvindo, né? Colocar o podcast no áudio, acho que é mais fácil do que ir lá, colocar no YouTube. Correndo, né? O pessoal gosta. Então, é isso lá, chama Pode ou Deve. Né? No Instagram, no YouTube. Todas as redes sociais, Pode ou Deve. É isso. Depois a gente põe escrito, né? Você põe aquele negocinho, vai estar escrito ali. Neurociência na criação dos filhos. Isso aí. Tá bom, parabéns para você e para a Bruna. Obrigada. Eu assisti o que tem disponível, achei fantástico. Assim, legal. A gente está empolgado, assim. A gente já gravamos com alguns convidados, assim, super legais. A gente está cheia de ideias ali, né? Até se as mães do Mentezen quiserem comentar, fazendo sugestões de temas e perguntas, pode também. Beleza, combinado. Então tá bom, parabéns. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mentezen e a gente se vê no próximo vídeo.